Quer ter um salário de R$1 milhão? Arrasta pra cima. Não, mentira. É só você ser militar no Brasil. É isso mesmo. Saiu uma notícia essa semana, né? Vocês devem ter acompanhado, que o general Walter Braga Neto, candidato a vice, né, na chapa do presidente Jair Bolsonaro, recebeu R$926 mil em salário em 2 meses só. Em 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Outros militares do governo, né, como Luiz Eduardo Ramos, atual chefe da Secretaria-Geral, né, da Presidência, e Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, também ganharam na loteria nessa época, certo? A denúncia é do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, e ele reuniu as informações publicadas no portal da transparência do governo federal. Saiu uma matéria, né, no Estadão e que divulgou esse caso na última quinta-feira. Outros militares, né, com posição de destaque em escalões inferiores do governo Bolsonaro também receberam salários acima do teto, certo? De acordo com esse levantamento feito pelo Vaz, o Braga Neto teria recebido R$120 mil em um único mês, né, como remuneração das suas férias. O valor integra um outro montante de R$926 mil, no qual também estão somados os salários de R$31 mil, né, de março e junho, certo? Então, a ele foram destinados, ainda segundo o próprio Exército, adicionais não recebidos ao longo da carreira. E seria essa justificativa dele estar recebendo todo esse dinheiro. Já o Bento Albuquerque foi outro a alcançar a marca do 1 milhão ao ocupar um cargo no governo Bolsonaro. O montante se refere à somatória dos meses de março e junho de 20, no auge da pandemia. Já Ramos não chegou a 1 milhão, mas somou R$731 mil entre agosto e setembro daquele mesmo ano, ocupando o cargo de secretário de governo. Aí todo mundo pergunta, mas qual que é o valor do salário deles? O salário deles, na verdade, gira em torno de R$35 mil, o que sabemos que já é muito mais do que a grande parcela da população recebe. Mas como tudo isso? Em 2019, o Bolsonaro permitiu, né, que integrantes das Forças Armadas recebessem até 8 vezes o valor do soldo quando passassem para a reserva, né, a título de indenização. Antes do atual presidente, o máximo permitido era 4 vezes o valor. Com essa ação, o gasto do governo saltou de R$75 bilhões para R$86 bilhões. As Forças Armadas argumentaram que os pagamentos estão fundamentados em instrumentos legais. Ramos foi o único a se pronunciar, justificou citando, aqui abro aspas, o caráter indenizatório ou de ressarcimento relativos à sua ida para reserva. Para apurar isso, né, o Ministério Público acionou o Tribunal de Contas da União para barrar esse tipo de pagamento. Então a gente vai acompanhar os desdobramentos disso. Você quer ganhar na loteria ou ganhar R$1 milhão, seja um militar e vá para a reserva durante o governo do Bolsonaro. Perigo! CACs à solta. Há 2 semanas atrás, a gente falou a respeito aqui dos CACs, né, que são caçadores, atiradores ou colecionadores de armas, e a gente alertou para isso, né? E saiu outras matérias também na mídia ao longo dessa semana aí, falando a respeito dessas flexibilizações, né? Os CACs passaram a ter permissão para carregar armamento, né, no trajeto entre a residência e o local de prática, como clubes de tiro. Especialistas alertam que, na prática, essa flexibilização, na verdade, se converteu numa autorização para porte informal de armas, certo? Agentes da PRF, né, que é a Polícia Rodoviária Federal, foram ouvidos reservadamente e disseram que há uma grande quantidade de casos de CACs identificados transitando com armas para outras finalidades que não a ida para esses clubes de tiro. Relatam ainda que muitos agentes temem fazer justamente essas abordagens mais rígidas aos CACs devido à forte pressão de membros do governo em favor desses atiradores. Aí é curioso porque, como a gente já tinha dito, a tragédia é quase que premeditada. E, infelizmente, a gente vai ter casos aí à solta, né? A gente teve um caso mais recente também do campeão mundial, né, de jiu-jitsu que foi morto a tiros na cabeça num clube aqui de São Paulo.
E agora teve também um outro caso de um menino de 8 anos que matou com um tiro acidental o seu cunhado de 27, né, quando manuseava a arma dele. Em Jacareí foi esse caso, no interior de São Paulo. Ele tinha ido buscar, né, o dono da arma, tinha ido buscar seu filho e o seu cunhado em uma escola particular. A arma estava no banco de trás do carro. As crianças entraram no carro, o menino pegou a arma e aí que ocorreu um disparo acidental. A pistola estava carregada, né, com 12 projéteis. A bala atingiu a cabeça do dono da arma, que foi a vítima, que quando o socorro chegou ele já estava morto. A Polícia Civil apurou, disse que a documentação da arma estava em dia e o caso aí foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como, né, omissão de cautela, que foi aí por parte da própria vítima, e morte acidental. Agora, é curioso a gente notar como, assim, essas armas dispostas na população, como a gente já tinha até falado na semana passada, além de correr o risco de cair nas mãos erradas, estão, às vezes, nas mãos que não estão preparadas para lidar com tamanho poder. Então, infelizmente, aí a gente teve 2 mortes, né? Uma delas, tudo bem, era um policial que tinha o porte para usar a arma, mas, assim, usou de uma forma totalmente errada, dentro de uma briga, e acabou assassinando um atleta, um campeão de jiu-jitsu. E agora o menino, né, sem querer, mata o cunhado, né? Você imagina o transtorno que deve ter sido para essa família uma fatalidade dessa. Mudando de assunto, a gente vai falar agora um pouco de economia e também a respeito da alimentação dos brasileiros, né? Um estudo apontou que 33 milhões de brasileiros estão passando fome em 2022. Atualmente, apenas 41% dos brasileiros se encontram em situação de segurança alimentar. O que é isso, né? Quando você está em situação de segurança alimentar, significa que você tem um acesso regular e permanente a uma dieta saudável, com a mesa farta, né, e a geladeira cheia. Então, a partir disso, a gente entende que essa dificuldade, né, do acesso aos alimentos está diretamente atrelado à economia, à inflação e aos indicativos que a gente tem observado aqui no Brasil. O IPCA, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, os alimentos e bebidas ficaram 13% mais caros nos últimos 12 meses. Com destaque para legumes, né, que chegou uma alta aí de 65%, verduras 29%, frutas 28%, leites e derivados 25%. Os valores estão muito acima da inflação oficial medida no mesmo período. Já nessa semana, o IPCA teve uma queda ligeira de 0,68% em julho, ou seja, apresentamos uma deflação, né? A primeira depois de 25 meses seguidos de alta nos preços. Ainda no ano, a inflação acumulada é de 4,77%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa chegou a 10%. Então, com tudo isso, a gente vê que o Brasil volta a ser assombrado pela insegurança alimentar, né? Como já havia há anos, o Brasil esteve no mapa da fome e agora retorna. E para entender um pouco mais disso, os efeitos da economia, né, o que tem causado tudo isso, a gente bateu um papo breve, né, com o professor economista Paulo César Feitosa, velho conhecido já nosso, né, e de vocês. Então vamos ver como é que foi esse papo breve com ele. A inflação aqui no Brasil, ela está na casa dos 2 dígitos já há quase um ano inteiro e próxima de 12%, que é um exagero. O que acontece é que é 12% mesmo com esses movimentos artificiais de redução de preços que nós acabamos de comentar aqui, que estão ajudando. Esse mês, por exemplo, o IPC 15 deu 0,13, que é mínimo. Para o mês cheio pode ser até que dê zero ou negativo um pouquinho, mas sempre um pouquinho, e não vai acabar saindo do patamar dos 12% ou 11,5%. Pelo menos para 12 meses acumulados. A inflação, ela é uma variação de preço média, estatisticamente calculada. Mas por que eu estou falando isso? Porque enquanto tem preços que não estão subindo, que estão mantidos constantes, e até é importante a gente falar disso, porque esses preços, muitos deles estão sendo mantidos constantes
porque os empresários espertamente estão preferindo reduzir a quantidade do produto nas embalagens. Hoje nós temos dúzia de ovo de 10. Hoje nós temos redução de almôndegas de uma dada fabricante aí, a embalagem semi-industrializada, que eram 20 almôndegas. O que eles fizeram? Eles estão vendendo 10, mas eles criaram um novo prato, que agora a almôndega vem com molho. Então, a substituição do molho de tomate mais barato pela carne, que é o elemento principal de fazer lá a almôndega. E com isso, então, eles conseguem manter o preço do produto, mas reduziram o custo de produção porque diminuíram a quantidade, porque diminuíram a qualidade dos elementos que integram aquele prato e etc. Bom, isso é um absurdo, mas está acontecendo e ajuda a controlar a inflação, mas prejudica toda a população que compra cada vez menos produtos. Agora, o grande vilão da inflação que nós estamos vivendo aqui são os alimentos. O litro de leite que está custando R$7, um absurdo. O preço da carne ninguém mais fala, porque está tão caro que ninguém mais está chegando próximo. Já estão cobrando pelo coalho do leite, estão cobrando agora nas padarias e estão cobrando agora nos açougues a carcaça, a venda do osso. Já estão cobrando por isso também. Mas o problema todo é que a alimentação atinge a todo mundo e pega todo mundo. E como pega todo mundo, essa entra de sola no bolso de cada um de nós e resgata recursos que estavam lá no nosso bolso e nos deixa à míngua. Daí porque a quantidade de gente correndo atrás de caminhão de lixo é muito grande hoje e não é formada só por garis, infelizmente. Tem os garis, mas tem também a população atrás dos restos e das sobras de alimentos. O resultado, então, Henrico, é que a questão da inflação está pegando violentamente a classe de renda mais pobre e, portanto, deve comer bastante deste valor dos R$200 de acréscimo. O que eu quero dizer com isso? A tentativa de Bolsonaro turbinar votos em algum parte do eleitorado mais pobre, dando esses 200 de acréscimo, pode ser um tiro pela culatra, porque dá os 200 e não tem o mesmo efeito, permite comprar muito pouca coisa, se permitir comprar alguma coisa. Então, a gente tem que olhar o seguinte, a inflação, como todo efeito econômico na sociedade, ela prejudica muita gente, mas ela beneficia também muita gente, porque a receita, que tradicionalmente é apontada como necessária para debelar a inflação, é a elevação dos juros. E a elevação dos juros ajuda a aumentar o rendimento de todo mundo que tinha muito recurso e que foi capaz de financiar o governo. Então, aqueles 41 bilhões de reais que eu te falei, que o governo estava gastando, parte dele financiada ou por emissão de moeda direto ou por emissão de títulos. Se for por emissão de moeda, o governo não paga juros. Mas se for por emissão de títulos, todo mundo que comprar esses títulos, os banqueiros, os grandes empresários, os donos das grandes fortunas, vão ganhar cada vez mais. E é bom lembrar para todo mundo que o pagamento de juros é uma despesa que não entra no limite do cálculo do teto de gastos do governo. Ele está fora teto. Por quê? Porque é para agradar quem tem dinheiro. É um teto de gastos que impede gasto com saúde, impede gasto com educação, impede gasto com ciência e tecnologia, impede gasto com pagamento de salário de professores, mas não impede que você cada vez mais aumente os juros e tenha que pagar cada vez mais. A previsão é de 220 bilhões de reais pagamento de juros extra-teto, que não entra no teto, e que o governo, então, é obrigado a ir lá pagar. E ainda assim, esses banqueiros e esses grandes empresários estão assinando agora um manifesto a favor da democracia e contra a barbárie representada na figura do atual ocupante do Planalto. Esses empresários que têm tudo a ganhar com o aumento de juros acarretado pela inflação que estamos vivendo, por mais que eles sejam hoje e amanhã beneficiários dessa política,
eles agora estão contrários àquele cara que foi escolhido para ser posto Ipiranga ou para ocupar o Ministério da Economia, mas tão liberal ele era e tão a favor da ideia do Estado mínimo que ele desapareceu, ele achou que não precisava nem mais de estar presente e tomando medidas e decisões que fossem necessárias para resolver os problemas econômicos do país. Então, eu estou me referindo àquele falastrão do Guedes, que, como ministro, mostrou-se completa e totalmente incompetente e que só foi capaz, até agora, de mostrar que o liberalismo dele não passa da cabeça dele para fora, porque poucas vezes se viu um governo intervindo tanto em tantas áreas ao mesmo tempo, na tentativa pura e simples de comprar votos. Bom, e para finalizar, a ANAC já divulgou, né, um leilão de concessão da 7ª rodada dos aeroportos, né, do Brasil, incluindo o terminal de Congonhas, né, daqui de São Paulo, capital paulista. E mais outros 14 ativos, né? Tá tudo isso agendado agora para a próxima semana, no dia 18 de agosto. Isso aprovou diversas minutas do edital, né, e contratos dessa rodada, certo? E o TCU, aí, o Tribunal de Contas da União, já tinha dado o aval para esses termos há um tempo atrás. Então o leilão vai ocorrer na B3, em São Paulo, certo? E a rodada então vai ser dividida em 3 blocos, com o maior sendo formado pelos aeroportos de Congonhas, aqui em São Paulo, Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, Corumbá, Porto Porã, também no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, esses últimos em Minas Gerais. O lance mínimo é de 740 milhões de reais e o valor estimado de todo o investimento, né, no contrato de concessão é de 11,6 bilhões de reais. Um terceiro lote, né, chamado de aviação geral, vai ser integrado pelos aeroportos do Campo de Marte, aqui de São Paulo também, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Nesse caso, o lance mínimo vai ser de 141 milhões de reais e o valor total de investimentos é projetado em 1,7 bilhão de reais. As concessões vão atingir um total de 15% dos passageiros domésticos movimentados no mercado brasileiro de transporte aéreo, segundo a própria ANAC. A gente traz essas informações até a título de curiosidade, no interesse público, e eu convido aqui vocês a comentarem, a falarem até dos efeitos positivos ou negativos dessas concessões aí de privatização que devem ocorrer nesse leilão dos aeroportos brasileiros. Tá certo? Então essa foi mais uma Manazine, agora já na edição 8. Eu convido a vocês a comentarem, a curtirem, a compartilharem o nosso material e muitos outros. Verifiquem nosso canal que tem bastante material para vocês ficarem informados, mas também se entreterem, né? Entrevistas, enfim. Se você ainda não segue, por favor, né? Ajuda a gente, segue a Manazine aqui no nosso canal do YouTube ou no nosso Instagram e eu espero ver vocês na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!